Boa noite para todos. Obrigado a todos, sejam bem-vindos a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. É um curso gratuito que oferece o grupo Conhecimento de Si Mesmo e tem o objetivo de nos ensinar todas as práticas, todas as ferramentas, as chaves, para que cheguemos à autorrealização íntima do ser, pois é o objetivo da nossa existência. Então, podemos dizer que estes ensinamentos são o manual da existência. Nós vivemos por algum motivo, não vivemos por acaso e não para qualquer outra coisa. Nós temos um objetivo na nossa existência, muito embora a humanidade desconheça, e é justamente por isso que estes ensinamentos aparecem. Então, são 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Nós chamamos fases A e B. Então, hoje nós vamos abordar o tema número 28 da fase A, que é o Cristo universal e o Cristo individual. Então, este tema vai nos desmistificar essa questão do Cristo. A maioria da humanidade, quase 100%, tem o conhecimento que temos é de que o Mestre Jesus, o Cristo, foi um personagem histórico, algo assim como não se compreende, não se sabe o que é realmente o que o Mestre Jesus fez e por que fez. Então, ele, naquele drama cósmico, onde ele viveu, foi morto e crucificado e morto e ressuscitou ao terceiro dia. A vida dele, a existência dele foi um ensinamento vivo, de forma de um teatro vivo à luz do sol. Então, o ensinamento ele deu de forma da arte, através de um teatro vivo que viveu no mundo físico. E se acredita que ele fez isso para nos salvar. Porém, se nós formos refletir um pouco, vamos nos dar conta de que a morte e ressurreição do Cristo, nascimento, a vida, a morte e a ressurreição, não nos salva, porque ele veio ensinar a salvação. Isso nós vamos compreender um pouquinho mais adiante, quando desenvolvermos este tema. Então, o Cristo não é uma pessoa. A pessoa, o Mestre Jesus, ele encarnou o Cristo, porém ele não é o único. Ele encarnou esse Cristo individual. Então, Cristo é uma força que palpita em todo o universo.
em tudo está o Cristo. Então, se diz que o Cristo está em todas as partes. Se diz que Deus está em todas as partes. Porém, onde está Deus dentro de nós? E onde está essa força crítica dentro de nós? Então, o Cristo é uma força que palpita em tudo o que há, em toda a natureza. Está nas plantas, na água, nos animais, está no sol, é o próprio sol, e está em nós também. Essa energia, essa força está latente em todos nós, em todo ser humano. Então, esse Cristo universal é o exército da voz, o exército da palavra. Então, para que esse Cristo universal venha à existência, o nosso Pai cósmico comum teve que se desdobrar em dois. Então, quer dizer, o único, o que é o Cristo cósmico, nosso Pai interno, o Pai cósmico comum, se desdobrou em dois. E a união desses dois, que é o polo negativo com o polo positivo, originou então o Cristo universal. Então esse Cristo, essa força crística palpita em tudo, nos animais, vegetais, minerais, na água, está entre os minerais, e também então palpita em nós. Nós temos um princípio crístico, e então precisamos desenvolver esse Cristo, precisamos encarnar esse Cristo. Então, o que o Mestre Jesus fez, ele encarnou o seu Cristo individual. E para isso, para fazer isso, é preciso trabalhar com os três fatores. Então, o próprio Cristo ensinou que aquele que quisesse ir após ele, fazer o que ele fez, deveria, em primeiro lugar, negar a si mesmo. Então ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então isso, traduzido para os nossos dias, é morrer psicologicamente. Morrer psicologicamente. Então, o Cristo ensinou. Em segundo lugar, segundo ponto, pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Então, pegar a cruz. A cruz simboliza o sexo. A cruz é o cruzamento. Então, quando se faz um cruzamento entre alguma raça de animais, por exemplo, é através do sexo. Então, pegar a cruz é trabalhar com o sexo, que é o nascimento. Aqui nós ensinamos como o nascimento, e é sexual. É preciso trabalhar com as energias sexuais.
positivamente. Então, e a terceira indicação que ele fez é siga-me. Siga-me. Então, ele não quis dizer para que nós siga os passos físicos dele. Por exemplo, apenas contar a sua história, ler sobre ele, saber o que ele fez, enfim, porque as religiões o que fazem é contar a sua história. Então, se venera esse Cristo histórico. Então, não é seguir isso que ele quis dizer, siga-me, não é seguir os passos físicos dele, não é decorar a sua história, e sim fazer o que ele fez, que é entregar o ensinamento gratuito. Então, é trabalhar pelos demais. E isso traduzido aqui nas palavras deste curso, deste ensinamento, sacrifício pela humanidade. É o sacrifício pela humanidade, que o sacrifício é entregar o ensinamento, este ensinamento de forma gratuita, sem interesses nenhum, sem esperar nada em troca, sem exigir jamais algo em troca. É gratuito, então é sacrificar-se pela humanidade, seguir o que o Cristo fez, trabalhar em prol da humanidade, ensinar esse ensinamento à humanidade, aos demais, para que todos possam fazer o que o Cristo fez. Então, se nós queremos fazer o que ele fez, quem quiser ir após ele, nós devemos fazer o que ele nos ensinou, que é morrer, negar a si mesmo, pegar a sua cruz, trabalhar positivamente com as energias sexuais e nos sacrificar pela humanidade. Então, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Então, morte psicológica, nascimento espiritual, nascimento sexual, a alquimia, e o sacrifício pela humanidade é entregar o ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada. Então, este é o caminho da salvação. Se alguém quiser salvar-se, deve fazer esse trabalho, fazer o que o Cristo fez, porque o que ele fez não nos salva, ele nos ensina como nos salvar. Isso é um pouco diferente. Então, para quando se pratica esses 3 fatores, nós vamos aprender a eliminar os defeitos psicológicos, a morte psicológica. Nós vamos então aprender através da autoobservação, nós vamos aprender a observar a nossa psique, observar o que acontece nos nossos centros, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas emoções, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós deixamos de fazer.
Então, isso nós vamos observar. E isso, toda essa manifestação da máquina humana, provém da nossa psique, dos nossos defeitos psicológicos. Então, o nosso trabalho é descobrir de qual defeito é, de qual defeito surge uma manifestação na mente, no coração e no sexo. E, descoberto esse defeito, pedir à nossa Mãe Divina, particular, individual, que elimine esse defeito. Então, ao eliminar o defeito, esse defeito libera uma partícula de essência, uma chispa, uma parte, porque a nossa essência está fragmentada, está dividida. E os diferentes defeitos aprisionam essa essência. Então a nossa essência está dividida, fragmentada. E em cada defeitinho, em cada detalhe de defeito, está uma parte, uma partícula da nossa essência. Então, ao eliminar, ao morrer, que é o que nos ensina, esse ensinamento, é morrer psicologicamente, quando se elimina o defeito, essa partícula que ele levava presa vai ser liberada. Vai ser liberada e vai se juntar à nossa essência, que são aqueles 3% que nós todos temos. Então, esta é negar a si mesmo. É isto que nós precisamos fazer, através da autoobservação, nos observar o que está acontecendo na nossa mente, que pensamento está pairando na nossa mente, o que nós estamos pensando e de onde vem. E nós vamos identificar que vem de um defeito. Vamos pedir a morte desse defeito. E esse defeito, morrendo, vai liberar uma partícula de essência. Então, este é o trabalho de morte. E é negar a si mesmo. Nós vamos negar os desejos. Vamos negar os desejos, como se dizem, vulgarmente, podemos dizer, se fala muito sobre esse assunto, mas não se explica como negar. Negar os desejos da carne, como se diz. Que é os desejos que nós temos e se expressam através de pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, ações, omissões. Então, tudo isso é proveniente do defeito psicológico. Tem origem na nossa psique, naquilo que nós temos negro dentro de nós. Então, o trabalho de morte, nós vamos desintegrando o defeito com a ajuda da nossa mãe. O trabalho da mãe é esse, eliminar o defeito. Porém, para que ela elimine, é preciso que nós identifique e peça a ela que elimine. A nossa compreensão vai fazer com que a mãe possa eliminar o defeito. Então, este é o trabalho de morte, que vai liberar o nosso Cristo, que está aprisionado no ego, nos defeitos psicológicos. Então, esses defeitos são múltiplos. E eles sendo múltiplos, também a nossa essência está múltipla, em múltiplas partes. Então, cada vez que se elimina o defeito, libera uma parte de essência maior ou menor. Então, este é o primeiro trabalho que o Cristo nos ensina. E é o trabalho de morte que aqui, neste curso, nós aprendemos e compartilhamos. Já o segundo
O segundo ponto que ele nos ensinou, na sua passagem pela terra, ele diz: pegue a sua cruz. Então, nascer espiritualmente, pegar a cruz é trabalhar positivamente com as energias sexuais. Então, quando se elimina defeitos, se libera a essência. Então, com a magia sexual, você vai então fixar essa essência liberada na coluna vertebral. Então, se trabalha positivamente com a energia sexual da união de um homem e uma mulher. Não é celibato, não é abstinência, é prática sexual mesmo. Porém, sem ejacular o sêmen, sem chegar ao orgasmo, e sim transmutar essa energia através dos cordões de Ida e Pingala. Então, na coluna vertebral vai nascer um fogo e vai então regenerar o corpo físico, vai regenerar o corpo vital, vai regenerar o corpo físico, vai criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, todos os corpos, esses 5 corpos, nós temos de forma lunar. São um espectro apenas, são um projeto, podemos dizer assim, desses corpos. E temos que criar no sexo. Então, na prática da magia sexual sem fornicação, vai-se então criar esses corpos, um por um. E então vai recebendo iniciações. As iniciações são os graus internos que o Cristo recebeu. Esses graus, ele demonstrou isso externamente. Porém, o iniciado que fizer esse trabalho vai receber essas iniciações nos mundos internos. As iniciações recebe o nosso ser interior, o nosso Pai interno, e não a personalidade. A personalidade é do mundo físico, porém o nosso Pai é dos mundos internos e ele é quem recebe as iniciações. O iniciado no mundo físico continua vivendo a sua vida aparentemente comum e corrente, porém nos mundos internos ele vai recebendo iniciações. Então recebe, quando cria o corpo físico, já recebe uma iniciação. Cria o corpo vital, recebe outra iniciação. Cria o corpo astral, outra iniciação. Então essas iniciações estão entre os centros. Por exemplo, aqui a primeira iniciação, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então essas iniciações são os graus e vai receber internamente nos mundos internos e recebe o nosso Pai. Então, quando cria esses 5 corpos, aí então vai nascer o Cristo, o nosso Cristo íntimo, particular, nosso Cristo individual. Então, o Cristo universal está em todas as coisas e está latente em nós. Então, para que ele nasça, para que ele apareça, é preciso fazer esse trabalho então de negar a si mesmo, de morrer, de pegar a cruz e praticar o sexo sem fornicação, com fidelidade, castidade e amor. E é preciso então sacrificar-se pela humanidade, entregar o ensinamento.
Então aí o Cristo vai nascer o Cristo íntimo, que é simbolizado pelo Moisés. O Moisés foi resgatado das águas. Então as águas são a nossa envoltura seminal, a nossa psique, onde está as águas seminais. Então, o Moisés, nós vamos resgatar o nosso Moisés íntimo dessas águas. Então, todo o ensinamento é simbólico. Ele ensinou de forma simbólica, já no Gênesis, e como o Mestre Jesus já na Galileia. Então, quando se deu então a criação do universo, se diz que foi criado em 7 dias. Foi criado o universo em 7 dias. Então, esse universo é a criação desses corpos, é o Gênesis. Então, em 7 dias. Um dia, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Então, aí no sétimo dia ele descansou. O Criador descansou. Então, é tudo simbólico. Isso é uma simbologia profunda, que se não fosse essa simbologia, talvez todo o ensinamento haveria se perdido. Então, ele está embutido, o ensinamento está embutido nessa simbologia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, passando pela vinda do Mestre Jesus, também ele ensinou como criar esses corpos, como nascer. E então vai criando corpo por corpo, vai recebendo as iniciações, e quando chega na quarta iniciação, esse iniciado vai ser posto diante do guardião do mundo causal. E ele vai precisar escolher entre dois caminhos. Ele vai precisar escolher um, e deve escolher o caminho direto, que leva ao Cristo, o caminho direto que leva ao Cristo, de volta às origens. E também ele tem a opção de escolher o caminho da espiral, que então esse trabalho fica estancado e ele vai para o Nirvana. Então é o Nirvana. Porque então ele deve escolher, porque não seria, que méritos o iniciado teria se não tivesse a opção de errar. Então a opção de errar sempre vai estar presente na nossa vida, na nossa existência, em todos os momentos. Nós vamos estar diante de errar e acertar. E o mérito, nós temos méritos porque tivemos a oportunidade de errar e não erramos. Escolhemos acertar. Isso em todos os instantes. Está diante de nós a dualidade, a oportunidade de errar. E o mérito está em escolher acertar, porque não teria mérito nenhum se nós não tivéssemos a oportunidade de errar. Então, a oportunidade de errar é uma provinha. Tudo é uma prova. E vai nos colocando, então, o nosso próprio
o nosso ser íntimo vai nos colocando diante dessas situações para que nós escolha e pratique o acerto. Então, chega nessa altura, ele precisa escolher. É decisivo, é a maior escolha que o iniciado fará, é escolher, então, o caminho que leva ao Pai interno, ao ser, ao real ser, de volta às origens. Então, esse caminho deve ser escolhido pelo nosso ser. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós fazemos, nós devemos sempre recorrer ao nosso ser, para que seja ele que faça, e ele não vai errar. Então, nessa situação de escolher o caminho, também nós devemos delegar isso ao ser, e ele vai escolher o caminho direto, porque é o que ele anseia, é o que ele mais anseia, é escolher o caminho direto. Então, escolhido o caminho direto, encarna o Cristo, esse Cristo que nasceu e se fez homem, porque nós não somos homens, o ser humano não é homem verdadeiro, nós somos um animal intelectual. Então, homem verdadeiro é aquele que criou todos os corpos, o físico, o vital, o astral, o mental e o causal. Aí então se converte em um homem verdadeiro. E o Cristo é filho desse homem verdadeiro. Então, existe lá, nas Escrituras, fala que o Filho do Homem será sacrificado, enfim, está se referindo ao Filho do Homem verdadeiro. Então, esse Cristo, nosso Cristo íntimo, nasce e se desenvolve em nós para nos salvar do mundo, desse nosso mundo, do nosso mundinho, do nosso dos nossos problemas, que é o ego. Então, o Cristo íntimo nasce para nos salvar. Então, é o Cristo íntimo, não o Cristo, não o Mestre Jesus, o Cristo, que o fato dele nascer e morrer e sacrificar lá, ele nos salva. Não, o que vai nos salvar é o nosso Cristo íntimo. Esse Cristo que vai nascer no nosso interior, o nosso Cristo íntimo, vai nos salvar deste mundo, dessas complicações do ego. Então, quando o Cristo nasce, ele vai tomar posse de todos os processos. Ele vai assumir o comando da máquina humana. Então ele vai assumir o comando da mente, do coração, do sexo, da palavra, das ações, de tudo. Ele vai então se encarregar de todo esse processo. E quando esse Cristo nasce, nós ainda temos defeitos. Então, este é a simbologia de que o Cristo nasceu entre os animais. Então, os animais são os defeitos psicológicos que estão dentro de nós, que nós ainda temos defeitos, e ele nasceu ali, nasceu no nosso interior. Uma vez ele nascido, esse trabalho então está garantido, porque ele vai expulsar os mercadores do templo. Os mercadores são os nossos defeitos psicológicos. O templo é o nosso corpo físico.
Então, esse Cristo íntimo vai expulsar os mercadores do templo. Ele tem a força, o poder de eliminar os nossos defeitos. Nós vamos precisar trabalhar, auto-observar, porém essa força, essa auto-observação vai estar dirigida por ele, pelo Cristo íntimo. E o iniciado então vai caminhar, deve caminhar no fio da navalha, que o caminho é estreito. Então, ele fica já privado de muitas coisas. Já os erros, já não pratica erros. Ele vai, quando a possibilidade de errar apareça, ele vai negar a si mesmo e vai fazer a vontade do Pai. Então, por isso que se diz que o caminho é estreito. Se diz, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz às trevas. Então, a porta estreita são os três fatores. A porta estreita é o sexo. A porta estreita é negar a si mesmo. Porque nós não teremos liberdade de errar. Nós precisamos andar na linha, andar no fio da navalha. Então, esse Cristo, o nosso Cristo íntimo, vem para nos salvar. E na árvore de Natal, as luzes simbolizam as virtudes. Quando o Cristo nasceu em Belém, a árvore de Natal estava enfeitada. Tinham presentes aos pés da árvore. Os presentes são as faculdades, as luzes são as virtudes. Então tudo ali tem uma simbologia. E não é comércio, com certeza. Então, o Cristo íntimo, o Cristo individual, está latente em nós, porém, para que ele nasça no nosso interior, é preciso fazer o que o Cristo fez e nos ensinou. Morrer psicologicamente, nascer espiritualmente, que é praticar a magia sexual sem fornicação, e entregar o ensinamento à humanidade, para que outros tenham a oportunidade também de trilhar esse caminho. Então, tudo o que ele falou, tudo o que ele fez, foi para nos ensinar a salvação e não para nos salvar. Quem vai nos salvar é o nosso Cristo íntimo, que vai nascer no nosso interior, que vai nos salvar dos defeitos psicológicos. E então é uma simbologia, é um paralelo. Ele veio para ensinar o caminho secreto. E ele ensinou fisicamente, de forma de um teatro cósmico, da arte. Ensinou em carne e osso. Então, morrer na cruz, que ele morreu na cruz, quando se trabalha na cruz, no sexo, para eliminar os defeitos. Então, ele morreu na cruz. O sexo. O sexo é a força sexual é a que vai nos ajudar a eliminar os defeitos. Então, durante a prática do sexo, se pode fazer a prática de morte na cruz ou praticar o nascimento. Isso nós aprendemos neste curso também, em alguma conferência.
será explicado. Então, o Cristo histórico não nos salva. Conhecer a história do Cristo de cor não salva ninguém. Não é isso que ele quer. Ele não quer que nós siga o homem. Ele quer que siga a sua doutrina, o seu ensinamento. Fazer o que ele fez. Então, esta é a conferência. O nosso contato WhatsApp e Telegram 55 o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355 é o nosso contato WhatsApp e Telegram. Nós também passamos este temário através de uma chamada de vídeo por este número. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós colocamos todas as informações, e aos domingos e nas quartas-feiras nós entregamos uma conferência em cada dia através de uma chamada de vídeo por esse número. Então, pessoa que quiser conectar-se conosco para interagir de forma direta, onde possa tirar as dúvidas, pode se escrever a esse número na forma prática, pode entrar no grupo, que está um link aí na descrição deste vídeo. Entra no grupo do WhatsApp que estará em contato conosco. Então, se pode interagir e tirar as dúvidas mais próximo, interagir diretamente conosco. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.